Olá, amigos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma aventura do audiobook Além da Imaginação de Ada Macedo. Me acompanhe em mais uma aventura literária com o livro A Pena de Papagaio, Doutor Monteiro Lobato. Tenham todos uma ótima experiência além da imaginação. Sinopse. A Pena de Papagaio conta a história de Narizinho e seus amigos que viajam ao país das fábulas com um menino invisível chamado Peninha. Um delicioso e educativo passeio pelo país das fábulas com Peninha, Pedrinho e Narizinho, fascinados pela história de Peter Pan contada por Dona Benta. As coisas tomaram este rumo no sítio do Pica-Pau Amarelo. A voz. A história de Peter Pan que Dona Benta contara aos meninos, certo dia tinha-os deixado de cabeça virada. Narizinho só pensava em Wendy. Pedrinho só pensava em Peter Pan, o menino que nunca quis crescer. Pedrinho também não queria crescer, mas estava crescendo. Cada vez que apareciam visitas, era certo que lhe diziam, como se fosse um grande cumprimento: como está crescido! Isso o mortificava. Um dia em que estava no pomar trepado numa goiabeira, comendo as goiabas boas e jogando as bichadas para Rabicó, entrou pela 100ª vez a pensar naquilo. Que maçada! Murmurou de si para si. Tenho de crescer, ficar do tamanho do tio Antônio, com aquele mesmo bigode, feito um bicho cabeludo embaixo do nariz e, quem sabe, aquela mesma verruga barbada no queixo. Se soubesse um meio de ficar menino sempre. A coisa ainda superior, respondeu atrás dele uma voz desconhecida. Pedrinho levou um grande susto, olhou para todos os lados e nada viu. Não havia ninguém por ali. Quem está falando? Murmurou com voz trêmula. A mesma voz respondeu: Eu quem? Eu nunca fui nome de gente. Pedrinho, que andava com Peter Pan na cabeça, pensou imediatamente nele. Só Peter Pan, no mundo inteiro, teria ideia de vir pregar-lhe aquela peça. Para certificar-se, perguntou: que altura você tem? A sua, mais ou menos. E que idade você tem? Mais ou menos a sua. Se tinha a altura e idade dele, era um menino como ele. E se era um menino como ele, quem mais senão Peter Pan? Pedrinho sentiu uma grande alegria. O endiabrado Peter Pan ia aparecer outra vez. Para certificar-se ainda mais, perguntou: que veio fazer aqui? Ensinar a todos daqui um grande segredo. Não podia haver dúvida. Era Peter Pan que tinha vindo lhes ensinar o segredo de não crescer. A alegria de Pedrinho aumentou de seu palmo. Você não me engana, engoliu, piscando o olho. Você é Peter Pan e que está escondido não sei onde. A voz fez cara de desentendida. Peter Pan? Quem é? Nunca ouvi mais gordo e nem de nome conheço esse tal freguês. Pedrinho desnorteou. Aquela resposta veio atrapalhar todos os seus cálculos. Mesmo assim, não se deu por vencido. É assim, afirmou de novo, porque só pode Peter Pan sabe o segredo de não crescer, e o segredo que você veio ensinar não pode ser outro. A voz deu uma risada. Você quer ser esperto demais, mas não passa de um bobo. O segredo que vim ensinar é muito mais importante.
Sei o jeito de tornar uma pessoa invisível como eu. Tal impressão causada no menino, aquelas palavras que ele perdeu o pé, escorregou da árvore e veio de ponta cabeça ao chão. Felizmente, era goiabeira baixa e não se machucou. Pedrinho ergueu-se, deu uns tapas nas folhas secas que lhe pegaram na roupa e indagou. Vós deu uma figa, onde é que você está? Estou aqui, ali e acolá, respondeu a voz. A pior coisa do mundo é falar com criaturas invisíveis. A gente não sabe para onde virar-se. Assim estava Pedrinho, e para mais atrapalhá-lo, a voz ora vinha da direita, ora vinha da esquerda. Deve ser muito bom ser invisível, disse Pedrinho. Quantas vezes conversamos sobre isso, eu e Narizinho. Quem é ela? Minha prima Lúcia, a menina do nariz arrebitado. Narizinho também quer ficar invisível. Você lhe ensina o jeito? Ensino aos dois se merecerem. E que temos de fazer para merecer? Viajar comigo pelo mundo das maravilhas. E lá que se tira a prova de quem merece ou não merece receber esse dom das fadas. O primeiro menino invisível que apareceu no mundo fui eu, mas me sinto muito só. Preciso de companheiros, por isso vim aqui. Obrigado pela lembrança, mas onde é esse mundo das maravilhas? Em toda parte. Olhe, tenho aqui o mapa, diz a voz tirando do bolso um papel dobrado. Pedrinho achou muita graça de ver o mapa dobrado abrir-se no ar, como se abrisse por si mesmo. Espichou a mão e pegou e examinou-o. Que bonito! Exclamou depois de ler os nomes de todas as terras e mares. Até o sítio da vovó está marcado, com o chiqueirinho de rabicó bem invisível. Como obteve este mapa? Viajando de lápis na mão. O mundo das maravilhas é velhíssimo. Começou a existir quando nasceu a primeira criança e há de existir enquanto houver um velho sobre a terra. É fácil ir lá? Facílimo ou impossível, depende. Para quem possuir imaginação é facílimo. Pedrinho não entendeu muito bem. A voz dizia às vezes coisas sem propósito, talvez para atrapalhar. Muitos viajantes têm visitado este mundo, continuou a voz. Entre eles, os dois irmãos Green e um tal Anderson, os quais estiveram lá muito tempo, viraram tudo e contaram tudo direitinho como viram. Foram os irmãos Greens que primeiro contaram a história de Cinderela, exatinha como foi. Antes dele, já essa história corria o mundo, mas errada, cheia de mentiras. Bem que estava aparecendo, murmurou Pedrinho. Tem um livro de capa muito feia que conta o caso de Cinderela, diferente do de Greens. Bote fora este livro. Green é que está certo. Mas se o mapa? Interrogou Pedrinho. Pode ficar comigo? Pode. Sei de cor todas as terras, mas não o perca, que é o único que existe. Fique descansado, disse Pedrinho, guardando o mapa no bolso. Resta agora saber qual o meio de ir para lá. Não se preocupe com isso. Tenho jeitos para tudo. Guiarei vocês. E quando? Quando quiser. Amanhã, por exemplo. Pois muito bem, concluiu Pedrinho. Partiremos amanhã
pela madrugada estarei neste ponto com a minha prima Lúcia. Está combinado? Cocoricó! Fez a resposta da misteriosa voz, que dali por diante emudeceu, sinal de que o dono dela se retirara. Pedrinho ficou no mesmo lugar ainda algum tempo, pensando. Lembrou-se de que Peter Pan tinha aquela mesma mania de cantar como um galo. Sem dúvidas voltaram. Seria Peter Pan? Preparativos. Depois voltou para casa a correr, aflito para contar a Narizinho o estranho acontecimento, e desconfiou tudo num atropelo. A menina abriu a boca. Mas que jeito ele tinha? Indagou ela, ardente em curiosidade. Como posso saber se era invisível? A voz parecia de menino. Disse que tem a minha altura e a minha idade e gosta de cantar como galo, tal qual Peter Pan. Desconfiei que fosse Peter Pan, mas a voz declarou que não, que nem de nome o conhece. Extraordinário! Murmurava Narizinho, olhando para o mapa aberto no chão. Venha ver, Emília! A boneca, que estava brincando de esconder com o Visconde, veio depressa, muito tensinha. Toque, 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 toque. Olhou para o mapa, fez suas críticas e, dando com o chiqueirinho do rabicó, berrou: Ande, Visconde, venha ver uma coisa. E como o Visconde não viesse logo, correu a buscá-lo e fincou-o no mapa com tanta estouvamento que furou o mar dos piratas. Depois de olhado e reolhado e decorado aquele mapa, Pedrinho pensou nos preparativos. Temos de resolver tudo já, porque amanhã de madrugada é a partida. Antes de mais nada, preciso saber quem vai e quem não vai. Acho que devemos ir todos, menos Rabicó, opinou a menina. Rabicó está muito mal criado. Vai Emília, vai faz de conta e vai Visconde. Faz de conta não, berrou a boneca. Tenho vergonha de andar com uma feiura daquelas? O Visconde sim, porque preciso dele. Venceu a opinião da boneca. Faz de conta ficava e o Visconde ia. E a bagagem? Perguntou a menina. Valerá a pena levar alguma? Acho que não, disse Pedrinho. O menino invisível é da marca de Peter Pan, dos tais que sabem dar jeito a tudo e fazem surgir o que é preciso. Foi essa a minha impressão. Ficou resolvido não levarem nada. Muito bem, disse Pedrinho. Neste caso, trataremos de dormir mais cedo, porque temos que sair de madrugadinha. Dona Benta estranhou aquela ida para a cama antes da hora e disse a tia Anastácia: Temos novidades para amanhã. Só Emília não foi dormir. A boneca tinha ideias especiais sobre tudo e tudo fazia diferente dos outros. Por isso, resolveu levar a bagagem e passou parte da noite a arrumar a célebre canastrinha de couro que Dona Benta lhe dera. Botou dentro uma pena de papagaio, uma perna de tesoura de unha encontrada no lixo, o famoso alfinete de pombinha que filara de tia Anastácia e mais quintandas. A gente precisa se precaver, dizia ela, no meio do quarto, de mão na cintura, repetindo uma frase que tia Anastácia usava a mundo. Vendo que não havia esquecido de coisa nenhuma,
tratou de fechar a canastra. Não pôde, estava cheia demais. Visconde! Berrou. Venha me ajudar a espremer esta malvada. O pobre Visconde de Sabugo, cada vez mais verde de bolor e todo duro de reumatismo, veio lá do seu canto gemendo. Sente-se em cima e esprema a tampa até arrebentar. Felizmente para o Visconde não foi preciso tanto. A canastrinha teve dó dele e deixou-se fechar antes que o pobre sábio rebentasse. A partida. Alta madrugada, os meninos pularam da cama, vestiram-se e, pé ante pé, dirigiram-se ao pomar, sem que Dona Benta percebesse coisa nenhuma. Emília foi atrás, muito tensinha, também na ponta do pé. O Visconde de Canastra, às costas, fechava o cortejo. Assim que abriram a porteira, ouviram o canto do galo do alto do pé da goiaba. Cocoricó! Pedrinho reconheceu a voz. É ele, exclamou. Já está à nossa espera no ponto marcado. Correram todos para lá, mas como nada viram, pararam desordenados. Nisto, um segundo cocoricó se fez ouvir no alto da goiabeira. O menino invisível, além de guloso, não perdia tempo. Quem está em cima? Perguntou Pedrinho de nariz para o ar. Não está vendo? Respondeu a voz. Acostume-se a saber onde estou sem me ver. E para dar a primeira lição, atirou uma casca de goiaba bem na cara de Pedrinho, dizendo: Aprendeu? Aprendi, respondeu Pedrinho rindo. Agora desça, que quero apresentar minha prima Lúcia e a todos. Não é preciso. Sei que Lúcia é essa de narizinho arrebitado. A outra é a tal Emília Marquesa de Rabicó. Só não conheço o cartolinha e canastra nas costas. Este é o ilustre senhor Visconde de Sabugosa, um sábio. Que é que ele sabe? Perguntou a voz, arrumando com outra casca de goiaba na cartola do Visconde. Todos no sítio consideram o Visconde um grande sábio, mas na realidade ninguém sabia o que ele sabia. Por isso, atrapalhavam-se com a pergunta. Mas Emília, que não se atrapalha com coisa alguma, disse logo toda espevitada. Ele sabe embolorar muito bem, fica todo verdinho por fora quando quer. É o doutor em bolor. Desta vez, quem se atrapalhou foi a voz, que com certeza nunca tinha ouvido falar em bolor. E de repente, pluft! Barulho de alguém que pula da árvore no chão. Era a voz que havia descido, plantando-se no meio deles. Estamos na hora, disse ela. Temos de partir antes que o sol nasça. Que é do mapa? Pedrinho tirou do bolso um mapa e apresentou-o. A voz pegou, abriu e ficou a ver. Narizinho arregalava os olhos. Aquele mapa que se abria no ar como se fosse por si mesmo e ficava parado. Pareceu-lhe uma coisa extraordinária. O misterioso menino era invisível, mas não tornava invisíveis os objetos que pegava. Isso deu imediatamente uma ideia a Pedrinho. Lembrei-me de uma coisa, disse ele. Como é muito enjoado lidar com um companheiro de viagem que a gente não pode ver, proponho que você traga uma pena do chapéu. Pela pena saberemos onde você está.
Seria ótima ideia, respondeu a voz, se eu usasse chapéu. Mas não uso coisa nenhuma sobre o corpo, senão todos me perceberiam e de nada valeria ser invisível. Ai, que vergonha! Exclamou Emília, tampando a cara com as mãos. Que não dirá Dona Benta quando souber que estamos em companhia de um entre que não usa roupas? Deixe de ser idiota, Emília, ralhou o Narizinho. Você não entende nada de criaturas invisíveis. Não podendo usar a pena no chapéu, que não tinha, Pedrinho propôs que amarrasse na testa com um fio. Foi aprovada a ideia, mas onde pena e fio? Tenho uma pena de papagaio na minha bagagem, gritou Emília. Arreie a carga, Visconde, e abra a canastra. O Visconde arriou a canastra, abriu-a e passou a boneca pena de papagaio em um rolinho de fio de linha. A pena foi ateada na testa do menino invisível e desde este momento não houve mais dificuldade em lidar com ele. A pena flutuante no ar indicava a sua presença. Vivo Peninha! Gritou Emília. E aquele grito ficou um batizado. Dali em diante, só o iriam chamar assim, o Peninha. Resolvido aquele ponto, trataram de partir. Para isso, o menino invisível tirou de um saquinho certo pó de pirlim-pim-pim, deu uma pitada a cada um e mandou que o cheirassem. Todos o cheiraram sem espirrar, porque não era rapé. Só Emília espirrou. A boneca espirrava com qualquer pó que fosse, desde o dia em que viu tia Anastácia tomar rapé. Assim que cheiraram o pó de pirlim-pim-pim, que é o pó mais mágico que as fadas inventaram, sentiram-se leves como plumas e tontos com uma zoeira nos ouvidos. As árvores começaram a girar-lhes em torno como dançarinas de saiote de folhas e depois foram se apagando. Parecia sonho. Eles boiaram no espaço como bolhas de sabão, levadas por um vento de extraordinária rapidez. Ninguém falava, nem podia falar, a não ser a boneca, que em certo ponto gritou: Preciso mais pó, Peninha! Sinto-me que estou caindo. É que estamos chegando, respondeu a voz. E de fato, a tonteira começou a passar e as árvores foram se tornando visíveis outra vez. Segundos depois, sentiram terra firme sobre os pés. Tinham chegado. Os meninos abriram os olhos do tamanho de goiabas, olharam em torno. Um rio de águas cristalinas corria por um vale de veludo verde. Na beira do rio, um carneirinho branco preparava-se para beber. No fundo, alta montanha azul erguia-se majestosa e entre o rio e a montanha era a floresta. Estamos no país das fábulas, também chamado Terra dos Animais Falantes, explicou Peninha. Vamos começar aqui a nossa viagem pelo mundo das maravilhas. O Senhor de La Fontaine. Que lindo lugar! Exclamou Pedrinho. Aqui é que deveria ser o sítio da vovó. A menina também se mostrou maravilhada, mas Emília fez cara de pouco caso. Tinha tido uma decepção. Que pena não terem começado a viagem pelo Mar dos Piratas. Emília andava com a secreta esperança de ver raptada por algum famoso pirata
que comesse rabicó assado e se casasse com ela. O sonho de Emília era tornar-se mulher de pirata para mandar num navio. Mas será mesmo que os animais dessa terra são falantes? Ou faz de conta que falam? Perguntou a menina. Falam pelos cotovelos, respondeu Peninha. Falam para quem possa haver fábulas. Vamos andando por este rio acima que logo encontraremos algum. Nisso, viram um homem de cabeleira encaracolada, vestido à moda dos franceses antigos. Usava fivelas nos sapatos, calções curtos e jaqueta de cintura. Na cabeça trazia chapéu de 3 pontas e renda branca no pescoço e nos punhos. Apoiava-se em uma comprida bengala e vinha caminhando pausadamente, como quem está pensando. Parece uma figura que vi naquele leque de Dona Benta, disse Emília. Com certeza é o dono do carneirinho. Não, afirmou Peninha. Aquele homem é o senhor de La Fontaine, um francês muito sábio que passa a vida nessa terra a observar a vida dos animais. Conheço-o muito, disse Pedrinho. Tenho em casa um livro dele. O senhor de La Fontaine aproximou-se do rio e, escondendo-se atrás de uma moita, ficou por ali a espiar. O carneirinho estava com sede. Foi-se chegando ao rio, espichou o pescoço e glupt, 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 começou a beber. Nisto, outro animal de cara feroz e muito antipático saiu da floresta, farejou o ar e dirigiu-se para o lado do carneirinho. Vinha lambendo os beiços. É o lobo, cochichou Peninha. Vai devorar o carneiro da fábula. Que judiação! Exclamou a menina com dó. Não deixe, Pedrinho. Jogue uma pedra nele. Xiu, fez Peninha. Não atrapalhem a fábula. O senhor de La Fontaine lá está, de lápis na mão, tomando notas. O lobo chegou-se para junto do carneirinho e disse com a insolência própria dos lobos: Que desaforo é esse, seu lanzudo, de estar a sujar a água que vou beber? Não vê que não posso servir-me dos restos de um miserável carneiro? O pobrezinho pôs-se a tremer. Conhecia a fama do lobo, de cujas garras nenhum carneiro escapava, e com voz atrapalhada pelo medo respondeu: Me desculpe, senhor lobo, mas vossa lobência está do lado de cima do rio e eu estou do lado de baixo. Assim, com perdão de vossa lobência, creio que não posso turvar a água de vossa lobência vai beber. E falam mesmo, exclamou Emília. Falam tão qual uma gente. O lobo parece que não esperava aquela resposta, porque engasgou e tossiu 3 vezes e depois disse: E não é só isso. Temos contas velhas a ajustar. O ano passado, o senhor andou dizendo por aí que eu tinha cara de cachorro ladrão. Lembra-se? Não é verdade, Lombência, porque só tenho 3 meses. No ano passado, eu ainda estava no calcanhar da minha avó. Toma! Exclamou o Narizinho com voz baixa, porque esta o lobo não esperava. Quero ver agora o que ele diz. O senhor La Fontaine lá na moita escrevia e escrevia.
Aquela resposta atrapalhava o lobo, que além de mau, era curto de inteligência, ou, para ser franco, burro. Tossiu mais algumas tossidas e, por fim, achou a resposta. Sim, rosnou ele, mas se não foi você, foi seu irmão mais velho, que dá na mesma. Como pode ser isso, Lombência, se sou o filho único? Vendo que com razões não conseguia vencer o carneirinho, o lobo resolveu empregar a sua força. Pois se não foi seu irmão, foi seu pai, está ouvindo? E avançou para ele de dentes arregalados, e já ia fazendo nhoque, quando o senhor La Fontaine pulou da moita e lhe pregou uma benguelada no focinho. Mestre Lobo não esperava por aquilo, meteu o rabo entre as pernas e sumiu-se pela floresta dentro. Grande alegria na meninada, Emília correu a brincar com o carneirinho, enquanto os outros se dirigiam-se para o lado do senhor La Fontaine. Emília e La Fontaine. Narizinho sabia duas palavras em francês: bonjour e au revoir. Os outros não sabiam nenhuma. Em vista disso, os outros a empurraram para falar com o fabulista. A menina atrapalhou-se lá no começo, porque em vez de bonjour disse au revoir. Senhor de La Fontaine, acabamos de chegar do sítio de vovó e vimos a bengalada que o senhor pregou no focinho daquele lobo antipático. Muito bem feito. Queria aceitar os vossos parabéns, bonjour. O fabulista achou muita graça em tanta inocência e, erguendo-se do chão, deu-lhe um beijo na testa e depois disse: não precisa falar francês comigo, menina. Entendo todas as línguas, tanto a dos animais como a das gentes. Os outros já o haviam rodeado, inclusive Emília, que deixou para brincar com o carneirinho depois. Estava ela muito admirada das roupas do fabulista. Homem de gola e punhos de renda, onde já se viu? E aquela cabeleira de cachos, feito mulher? Quem sabe se o coitado não tinha tesoura? Pensou a boneca. O senhor de La Fontaine conversou com todos amavelmente, dizendo que era aquele lugar do mundo de que mais gostava. Ouvia os animais falarem, aprendia muita coisa e depois punha em verso as histórias. Eu já li algumas de suas fábulas, disse Pedrinho. O senhor escreve muito bem. Acha? Disse o modesto sábio sorrindo. Fico bastante contente com a sua opinião, Pedrinho, porque muitos inimigos na França me atacam, dizendo justamente o contrário. Não faça caso, gritou Emília. Eles não sabem o que dizem. Pedrinho, quando diz uma coisa, é porque é. Pode acreditar nele. Obrigada pelo consolo, bonequinha. Tua opinião e a de Pedrinho valem muito para mim, porque em ambas vejo grande sinceridade. Emília não tirava os olhos da cabeleira do fabulista. O coitado morava sozinho naquelas paragens e com certeza nem tesoura tinha, pensava ela. De repente teve uma lembrança, abriu a canestrinha e, tirando de dentro uma perna de tesoura, ofereceu ao sábio, dizendo: queira acertar esse presentinho, senhor de La Fontaine. O fabulista arregalou os olhos, sem alcançar as intenções da boneca. Para que quero isso, bonequinha? Para cortar o seu cabelo.
Oh! Exclamou o fabulista, compreendendo-lhe afinal a ideia e sorrindo. Mas não vês que a tua tesoura tem uma perna só? Emília, que não se atrapalhava nunca, respondeu prontamente: Pois corte o cabelo de um lado só. Narizinho interveio, puxou-a dali e disse ao fabulista que não fizesse caso, visto como a boneca sofria de bola. Nesse momento, o menino invisível que tinha estado longe aproximou-se. Ao ver aquela pena flutuante no ar, o senhor de La Fontaine ficou intrigado. Pôs-se a olhar com rugas na testa, sem poder descobrir o mistério. Emília deu uma risada caçoísta. O senhor que é o sábio da Grécia, adivinhe se for capaz, que pena de papagaio é aquela sem papagaio atrás? O fabulista olhava, olhava e cada vez compreendia menos. Não posso, disse, afinal, é um perfeito mistério para mim. Pois eu sei, berrou Emília. É a marca do menino invisível, ou Peninha. O fabulista ficou na mesma. Foi preciso que Pedrinho contasse tudo desde o começo, para que o enigma se aclarasse. Mesmo assim, o senhor de La Fontaine ficou de boca aberta e olhos arregalados, porque nunca em sua vida tinha encontrado uma criatura invisível. Pedrinho chamou-o de parte e disse-lhe ao ouvido: Ando desconfiado que esse menino é o mesmo Peter Pan. Tem igual modo de falar e igual mania de cantar de galo. Que é que o senhor pensa disso? O pobre fabulista, que não tinha a menor ideia de quem fosse Peter Pan, menino descoberto na Inglaterra muito recentemente, não pôde dar opinião ao Pedrinho. Não sei, Pedrinho, vocês estão a falar de coisas muito novas para um homem tão antigo como eu. Depois, vendo o sol lá alto, propôs: Aproveitemos o tempo para mais uma fábula. Disse e dirigiu-se os passos para o ponto onde havia uma árvore com cigarra cantando. Todos o acompanharam. Pedrinho ia rente. Prestava maior atenção aos menores movimentos do fabulista, porque desejava aprender a escrever fábulas lindas como as dele, até da marca, número do lápis que o senhor La Fontaine usava. Pedrinho tomou nota para comprar um igual. Em certo momento, Emília criou coragem e, colocando-se longe de Narizinho para evitar algum beliscão, disse ao sábio: Em troca da tesoura, eu quero uma coisa, senhor de La Fontaine. Diz lá o que é, bonequinha. Quero uma fábula. Uma fábula de uma perna só? Caçou ele. Uma fábula onde apareça um carneirinho, uma boneca de pano e um tatu canastra. Narizinho agarrou-a e enfiou-a no bolso, dizendo: É demais. Pare que os ares desse campo lhe desarranjaram a cabeça de uma vez. A formiga caroca. A cigarra estava cantando num galho seco, perto de um formigueiro. Ao aproximar-se da árvore, o senhor La Fontaine parou. Gosto do canto das cigarras, disse ele. Dá-me ideia de que bom tempo, sol quente, verão. Este inseto é um pouco boêmio, como em geral todos os cantadores. Há muitas cigarras e enormes no sítio da vovó, disse Pedrinho. Às vezes cantam até rebentar. Morrem cantando como os cisnes, confirmou o sábio. Já escrevi uma fábula sobre cigarra e a formiga,
que é outro inseto muito curioso, símbolo do trabalho incessante. Aqui temos um formigueiro onde vocês podem observá-las. Todos se abaixaram em redor do formigueiro. Não param nunca, sempre ocupadas nos trabalhos caseiros, prosseguiu. Cortam folhas, picam-nas em pedacinhos e guardam-nas em perfeitos celeiros para que fermentem. Nestas folhas, um cogumelozinho se desenvolve, com o qual se alimentam. São insetos de alta inteligência. Há muitos respeitos à formiga. Está mais adiantada que nós, homens. Há mais ordem e governo na sociedade delas, são mais felizes. Felizes! Exclamou Emília com cara incrédula. Bem, se vê que o senhor nunca sentiu o horrível cheiro de bebida que Dona Benta costuma dar a elas lá no sítio, um tal formicida. O fabulista riu-se com vontade e, voltando-se para o Narizinho, diz que a boneca tinha uma estranha e viva personalidade. A menina não entendeu muito bem, mas começou dali por diante a olhar para Emília com mais respeito. Se a boneca tinha uma estranha personalidade, então tinha alguma coisa, não sendo simplesmente a boba, como lhe costumava chamar. Nisto, a fábula da cigarra e da formiga principiou de novo. Shhh, fez o fabulista. Silêncio, agora vamos ver se é mesmo como eu escrevi. Todos se calaram, imóveis, na roda do formigueiro. A célebre cigarra tuberculosa, que tossia, 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 vinha chegando, embrulhada no seu chalinho esfarrapado. Vinha de rastos, como quem está nas últimas, a morrer de fome e frio. Parando na porta do formigueiro, bateu. Toque, toque, toque. Como ela bate direitinho, murmurou Emília. Bate tal como gente. A cigarra bateu e ficou esperando toda encolhidinha. Instantes depois, apareceu uma formiga coroca, sem dentes, com ares de ter mais de 1000 anos. Era a porteira da casa e rabugenta, como ela só. Abriu a porta e disse, na sua voz rouca dos séculos: que é que a senhora deseja? Vendo tanta cara feia, a pobre cigarra quase desanimou de medo e foi tomada de outro acesso de tosse. Nem podia falar. Em vez de sentir piedade, a formiguinha fechou ainda mais a carranca e disse: errou de porta, minha cara. Isso aqui não é asilo de inválidos. Se está doente, vá para a casa do seu sogro. Perdão, disse a triste mendiga, é que não tenho casa, nem sogro. Estou morrendo de fome e frio. Se a senhora não me dá uma folhinha para comer e um cantinho para me abrigar, certo que morrerei à míngua. É melhor que tenha a fazer, respondeu a formiga. Que fazia no bom tempo? Eu, eu cantava, senhora formiga. Sou cantadeira de nascença. Sei. E a senhora quem cantava em cima desta árvore o dia inteiro? Bem me lembro disso. A cigarra sorriu, certa de que lembranças das suas passadas cantorias tinha amolecido o coração da formiga. Ah, ela não imaginava que era o coração de uma formiga coroca de mais de 1000 anos. Bem, me lembro, continuou a formiga, cantava de nós por doidas aqui dentro. Muita dor de cabeça tive por causa de sua cantaria, sabia? Agora está tísica
E não canta mais, não é isso? Pois dance. Cantou enquanto era moça e sábia. Pois dance agora que está velha e doente, sua vagabunda. E, plaft, deu-lhe com a porta no nariz. A triste cigarra, com o nariz emborrachado, ia pendendo para trás para morrer, quando Emília a susteve. Não morra, boba, não dê esse coço para aquela malvada. Está com fome? Vou já trazer um montinho de folhas. Está com frio? Vou já acender uma fogueirinha. Então, em vez de morrer, feito uma idiota, ajude-me a preparar uma boa forra contra a formiga. A cigarra comeu as folhinhas que a boneca lhe trouxe, aqueceu o corpo na fogueirinha que a boneca lhe acendeu, sarou da tisica imediatamente e quis começar a cantar. Não adianta, disse Emília. Primeiro temos de ajustar as contas com a formiga, depois você canta até arrebentar. O senhor La Fontaine, curioso de ver qual seria a vingança da boneca, pôs-se de lado a observar disfarçadamente. Vendo isso, Narizinho não teve coragem de ralar com Emília e deixou-a em paz. Emília mandou que a cigarra batesse na porta outra vez. A cigarra obedeceu, batendo 3 toque-toques. Veio a formiga espiar quem era. Dando com a mesma cigarra, disse-lhe um grande desaforo e já ia lhe batendo com a porta no nariz outra vez, quando Emília a agarrou pela perna seca e a puxou para fora. Chegou tua vez, malvada. Há 1000 anos que a senhora me anda a dar com essa porcaria de porta no focinho das cigarras. Mas chegou o dia da vingança. Quem vai levar a porta no nariz és tu, sua cara de coruja seca. E voltando-se para a cigarra, amor com amor se paga. Eu seguro a bruxa e você malha com a porta no nariz dela. Vamos? A cigarra cumpriu a ordem e tantas portadas arrumou no nariz da formiga que a pobre acabou pedindo socorro ao senhor La Fontaine, seu conhecido de longo tempo. O fabulista interveio. Basta, bonequinha, disse ele. A formiga já sofreu a sova que merecia. Pare, senão ela morre. Estraga-me a fábula. Emília soltou a formiga surrada, que lá se foi para o fundo do formigueiro com o nariz desse tamanho e mais tonta do que se tivesse bebido um cálice de formicida. Êxopo. Durante todo aquele tempo, o menino invisível estivera afastado do grupo, vendo uns macacos que havia aparecido na orla da floresta. Ao voltar, anunciou sua chegada já de longe com o costumado cocoricó. O senhor La Fontaine, que ignorava aquela mania da peninha, iludiu-se, julgando tratar-se de um galo de verdade. Lá está um galo cantando, disse ele ingenuamente. Gosto dessa ave, que simboliza a bravura e a vitória. Todos sentiram vontade de rir ao perceber o engano de um homem tão sábio, mas contiveram-se, lembrando o respeito que Dona Benta lhe ensinara para com os mais idosos. Todos, menos Emília. A burrinha espremeu uma das suas risadas caçoístas e disse, antes que a menina pudesse atrapalhar: o senhor está fazendo papel de bobo, senhor La Fontaine. Aquilo nunca foi canto de galo, nem aqui, nem na casa de sua sogra. É o Peninha que vem vindo. Narizinho, envergonhada,
tapou-lhe a boca com a mão e ralhou. Como chama de bobo um homem tão importante, Emília? Vovó, quando souber, vai ficar danada. Nisso, a pena de papagaio apareceu flutuando no ar, vinda da floresta, em companhia de um homem esquisito. Todos se voltaram para ver. Quem será o bicho careta? Com certeza, algum homem que estava tomando banho e perdeu as roupas, berrou Emília. Vem embrulhado na toalha. O senhor La Fontaine explicou quem era. Estás enganada, bonequinha. Aquele homem é um famoso fabulista grego. Não vem embrulhado em nenhuma toalha, mas sim vestido à moda dos antigos gregos. Chama-se Esopo. Foi o primeiro que teve a ideia de escrever fábulas. Esopo chegou e saudou cortesamente o fabulista francês. Depois fez festas às crianças. Vendo Emília, admirou-se. Oh, uma bonequinha também! Era o único ente que faltava nessas terras. É falante? É sim, Emília fala pelos cotovelos, respondeu Narizinho. A admiração de Esopo foi ao grande, porque apesar de velho, nunca tinha sabido de nenhuma boneca que falasse. É extraordinário, disse ele. Bonecas que vi muitas em Atenas, mais mudas. O mundo tem progredido, não resta dúvida. Como te chamas, bonequinha? Emília de Rabicó, sua criada. Lindo nome! E quem te ensinou a falar? Ninguém, respondeu Emília com todo o espivitamento. Nasci sabendo. Quando o senhor Caramujo me deu uma pílula tirada da barriga de um sapo, comecei a falar imediatamente. Emília fala muito bem, explicou o Narizinho. Pena que ela só diga tanta tolice. O grego sorriu com a malícia. Nós sábios também não fazemos outra coisa, disse ele. Mas como dizemos nossas tolices com arte, o mundo se ilude e as julga de alta sabedoria. Vamos, bonequinha, diga uma tolice para o velho Esopo ver. Emília desapontou e, torcendo a ponta do seu lencinho de chita, respondeu com muito propósito. Assim de encomenda não sei. Os dois fabulistas trocaram um olhar de inteligência, como quem diz, vê? E em seguida ferraram uma discussão a respeito da origem das fábulas e, afastando-se dali, foram sentar-se numa pedra à beira do ribeirão. Vendo-se sós, os meninos começaram a planejar grandes aventuras. Eu quero ver um leão, quero conhecer o leão da fábula, disse Pedrinho. Eu quero ver dois pombinhos de apólogo, tão bonito que a vovó contou, disse a menina. Eu quero pegar um tatu canastra, disse Emília. Era a terceira vez que Emília falava em tatu canastra. Narizinho ficou intrigada. Que tatu canastra é esse em que você tanto fala, Emília? A boneca respondeu sem demora. É que a canastrinha que trago sempre comigo me dá muita canseira. Tenho de carregá-la no lombo do Visconde o tempo todo. Ora, se pego um tatu canastra, fico dona de uma canastra que anda por si mesma, nos seus quatro pés. Não acham que é uma boa ideia? É a maior ideia que a senhora teve até hoje, Marquesa, exclamou o Visconde. O pobre sábio andava que mal podia consigo de tanto carregar as costas a tal canastrinha. Por isso, não falou nem se mexeu em coisa nenhuma durante todo o passeio. Não pôde nem sequer debater ciência com os dois fabulistas.
seus colegas em sabedoria. Se de fato houvesse um tatu canastra, que bom! Peninha contou que na floresta havia muito mais bichos do que ali: leões, tigres, macacos, ursos, todos os animais importantes. Em vista disso, para lá se encaminhou o bando, guiado pela pena do papagaio flutuante. Assim que encontraram na floresta, viram no topo das árvores secas um corvo de queijo no bico. Pedrinho, muito sábio em fábulas, disse logo: aposto que embaixo daquela árvore está uma raposa. Ela vai gabar a voz do corvo, dizendo que nenhum sabiá canta mais bonito do que ele. O vaidoso acredita, fica todo ganjejo, abre o bico para cantar e o queijo cai. A raposa pega o queijo e foge com ele na risada. Já sei tudo, não vale a pena pararmos para ver. Vale sim, exclamou Emília. Podemos enganar a raposa e comer o queijo. Narizinho fez cara de nojo. Que bobagem, Emília, comer um queijo que andou de bico de corvo? Comer de mentirinha, boba, só para ver o desapontamento da raposa. Mas não pararam. Pedrinho achava que o corvo e a raposa eram bichos sem importância, dos que não valem a pena. Queria as feras de verdade. Onde mora o leão, Peninha? Perguntou ele. Na montanha. Vai-se pelo caminho da casa da menina do leite. Bravos! Exclamou o Narizinho. Vovó nos contou a história dessa coitadinha que foi ao mercado vender o primeiro leite de sua vaca moça, fazendo castelos do que havia de comprar o dinheiro. E de repente tropeçou e o pote veio ao chão e a coitada viu irem-se abaixo, abaixo a água com o leite, todos os seus lindos sonhos. Desejo muito conhecê-la pessoalmente. A floresta formava ali uma clareira, de modo que puseram avistar ao longe a fumacinha, depois a chaminé, depois o telhado e, por fim, a casa inteira de Laura, a menina do leite. Lá vem ela! Gritou Emília. E, de fato, num vestidinho de pintas vermelhas, Laura vinha vindo na direção deles, com um pote de leite na cabeça. Bom dia, Laura! Disse Narizinho ao defrontar a raparigota. Aonde vai tão requebrada e faceira? Ao mercado da vila próximo, vender este leite da minha vaca moça. Vendo o leite e compro 2 dúzias de ovos. Pretendo chocar os ovos e tirar 2 dúzias de pintinhos. Cresço-as pintalhada e obtenho 12 galos e 12 galinhas. Vendo os galos e conservo as galinhas para botar em ovos a 200 ovos cada uma por ano terei, deixa-me ver. E começou a fazer as contas de cabeça. Não estrague sua cabecinha, dona Laura, disse Emília. Temos aqui o Visconde, que é um danado para contas. Visconde, arreie a canastra e faça conta desta menina. O embolorado sábio obedeceu, arriou a canastrinha, enxugou o suor da testa e fez a conta na areia com um pauzinho. 2.400 ovos, declarou ele por fim. É isso mesmo, disse a menina do leite, que já tinha feito a conta de cabeça. 2.400 ovos, ponho tudo a chocar e consigo outras tantas aves. Vendo-as no mercado e compro 10 porcos. Faço uma criação de porcos. Vendo os porcos e compro 50 vacas. A boneca, que conhecia a fábula, estava de olho no pote para vê-lo cair.
Era naquele ponto que o leite se derramava, mas o pote não caiu. E Laura continuou: faço uma grande criação de vacas, depois vendo as vacas e compro uma casa e um automóvel. Fico morando na casa e vou passear na vila de automóvel. Lá encontro um lindo moço que se apaixona por mim. Caso-me com ele e vou morar na cidade. Emília estava na maior aflição. A menina do leite já passara dos pontos em que o pote cai. Já estava casada e morando na cidade. Continuando assim, a fábula ia ficar completamente sem jeito. A boneca não pôde conter-se por mais tempo. Pare, senhorita, e derrube o pote de leite, senão a fábula fica sem pé nem cabeça. Laura deu uma gargalhada. Já se foi esse tempo, bonequinha. Isso me aconteceu uma vez, mas não acontece outro. Arranjei uma lata de metal que fecha hermeticamente para substituir o pote quebrado. Agora posso sonhar quantos castelos quiser, sem receio de que o leite se derrame e meus sonhos acabam em desilusões. Adeus, meninada, adeus! Foi um desapontamento geral. Não valeu a pena pararmos para ver só isso, disse Pedrinho. Vamos depressa à montanha. Talvez lá as fábulas sejam sempre as mesmas. Quero ver o leão. Nisto, avistar a montanha onde estava a caverna do Rei dos Reis. Dali por diante, tinham que ir com todas as cautelas na ponta dos pés para não despertar a atenção de alguma fera. Chegaram ao terreiro e havia em frente da caverna os ossos de animais devorados e um cheiro de carniça. Mostravam que não houvera engano. Era ali mesmo a caverna procurada. Sei que é uma fresta na rocha, disse Peninha, de onde podemos ver o leão sem que ele nos veja. Sigam-me, sem fazer o menor barulho. Todos o seguiram, pé ante pé, como gatos. Subiram pela rocha e por fim alcançaram a tal fresta, que ficava bem no ponto da caverna, em ponto que os bichos não podiam alcançar, nem que pulassem. Dali os meninos veriam tudo sem o menor perigo. Cada qual se ajoelhou, como para ver melhor, com um olho na fresta. Lá está ele, disse Pedrinho, que foi o primeiro a ver. Lá está o leão da fábula, no seu trono de ossos, rodeados de sua corte. Os animais e a peste. O leão havia reunido toda a bicharada a fim de resolver sobre a terrível peste que estava arrasando o reino. Antes de decidirem qualquer coisa, os reis costumavam consultar os sábios, os astrólogos, os bobos da corte e outras notabilidades do reino. Assim também fazia o leão da fábula. O primeiro consultado foi um macaco de barbas brancas, sábio como ele só. Qual a sua opinião, senhor Mono, sobre a peste que nos desgraça? O macaco alisou a barbaça, tossiu 3 vezes e disse: sabia, vossa majestade, que essa peste é um castigo do céu. Ofendemo-nos às majestades celestes, foi isso. Agora o remédio é aplacarmos a cólera dos deuses com o sacrifício de um nós. Muito bem, disse o leão, mas sacrifício de quê? Do mais carregado dos crimes, respondeu o macaco. O leão fechou os olhos e pôs-se a meditar. Recordou sua vida passada, suas injustiças,
a crueldade com que matara tantas zebras, gazelas, veados, carneiros e até homens, e resolveu fazer bonito, oferecer-se para o sacrifício com o mais carregado de crimes. Nenhum animal teria coragem de concordar com ele, de modo que fazia o bonito sem correr o menor perigo. Assim procedem os reis que desejam ficar famosos na história. Amigos, disse o leão com cara contrita, nenhuma dúvida me resta, quem deve ser sacrificado sou eu. Ninguém cometeu mais crimes do que o vosso rei. Ninguém matou o maior número de veados, carneiros, zebras e homens do que eu. Devo ser o escolhido para o sacrifício? Que acham? Disse e correu os olhos pela corte, com ar de quem pensava lá por dentro. Quero ver só quem tem o topete de achar que sim. Todos estavam convencidos de que, de fato, era o leão, o maior criminoso da floresta, mas nenhum tinha coragem de dizer em voz alta. A raposa, então, adiantou-se e fez um discursinho. Bobagens, majestade, disse ela. Se há no mundo um ente limpo de crimes, certo que é o nosso bondoso Rei Leão. Matou veados e carneiros, zebras e homens? Oh, isso em vez de crime constitui um ato nobre de piedade. Para que serve tais bichos? Que é um veado, uma zebra, ou um carneiro, ou um homem, na ordem das coisas? Perfeitas imundícies, do modo que a vossa majestade fez apenas uma obra de limpeza. Ninguém tome minhas palavras como lisonja. Tenho horror a isso. Mas vossa majestade, na minha opinião, em vez de ser um criminoso, és um santo. Uma chuva de palmas cobriu o discurso da raposa. O leão lambeu a bigodeira de gosto e agradeceu à raposa com um gesto cordial. Em seguida, levantou-se o tigre e disse o mesmo que havia dito o leão. Acusou-se de grandes crimes e declarou que o merecedor do castigo só podia ser ele e não outro. A raposa fez um novo discurso, ainda mais bonito que o primeiro, provando que o santo número de dois nas florestas era justamente o tigre. A cena se repetiu com todos os animais de músculos fortes e dentuças afiadas. Todos viraram santos. Por fim, chegou a vez do burro. Ponho a mão na consciência. Não me sinto culpado de coisa nenhuma, declarou a burríssima criatura. Só como capim e outras ervas. Nunca matei um mosquito, nem mutuca que me morde. O mais que faço é espantá-la com o espantador da cauda. Nunca furtei, nunca tomei a mulher do próximo, nem coices dou, porque sofro de uma inchação nos pés muito dolorosas. A consciência de nada me acusa. Assim que o burro concluiu, todos os animais entreolharam-se. Era muito grave aquela sua confissão. A raposa adiantou-se e falou com o intérprete de pensamento geral. Eis o grande criminoso, majestade, disse ela, apontando para o pobre burro. É por causa dele que o céu nos mandou essa epidemia. Ele tem de ser sacrificado? Não dá coices, confessou, porque tem os pés inchados. Quer dizer que se não tivesse os pés inchados, andaria pelo mundo a distribuir coices,
como quem distribui cocadas. Morro, miserável burro coiceiro! Morra! Morra! Gritaram mil vozes. Vendo aquilo, o rei Leão também se indignou. Miserável burro de carroça! Berrou. É por tua causa, então, que meu reino está levando a breca? Pois te condeno a ser imediatamente estraçalhado pelo carrasco da corte. Vamos, tigre, cumpre a sentença do seu rei. Os olhos do tigre carrasco brilharam. Estrancalhar animais era o seu grande prazer. Lambeu os beiços e armou o bote para lançar contra o trêmulo burro. Mas ficou no bote. Uma enorme pedra caiu do teto da caverna bem no alto de sua cabeça. Plaft! Grande berreiro correria desmais das damas. Quem é? Quem foi? Fora a obra do Peninha. Bravos! Exclamaram os meninos. Isso é que se chama uma boa ponteria. Fujamos enquanto é tempo, gritou Peninha. O leão já nos farejou aqui, está lambendo os beiços. Não foi preciso mais. Os meninos botaram-se pela montanha abaixo. Prisioneiros. Na corrida, Peninha cruzou com o burro, que também ia fugindo, e pulou-lhe no lombo. Isso fez que os outros ficassem para trás e se perdessem no mato. Sem o Peninha para guiá-los, andaram às tontas e, por fim, entraram sem saber no país dos macacos. Assim que transpuseram as fronteiras desse reino, veio guardas, lhe caíram em cima e os enlearam com cipós. Em seguida, os levaram à presença de Sua Majestade Simão, que os cortesãos chamavam o Rei Sol, porque quando Simão aparecia, todas as caras se iluminavam de sorrisos. Majestade, disse um dos guardas, aqui trazemos à vossa sublime presença estes 4 viajantes que estavam atravessando as fronteiras sem passaporte. É mentira, senhor rei, berrou Emília. Eu tenho passaporte, sim, olhe aqui. E abrindo a canastrinha, sempre nas costas do Visconde, tirou de dentro uma célebre alfinete de pombinha. Este é o meu passaporte. O Rei Sol examinou com a maior atenção aquele objeto para ele desconhecido, pois nunca vira um alfinete simples, quanto mais de pombinha, e depois disse: o passaporte adotado no meu reino é uma banana ouro, mas como sei que os outros povos usam outros passaportes, aceito com válido este e que está a senhora apresenta. Podem soltá-la. Os guardas começaram a desamarrar Emília. Enquanto isso, Pedrinho achou jeito de dizer-lhe na linguagem do P, que os macacos não entendiam. Apavipesiche pepenipinhapa quepe espetapanopos naspas upunhabas despatassa orporepansassa mapacapacamadadá. Aviso, Peninha, que estamos nas unhas das horrentas macacadas. Simplim, respondeu Emília disfarçadamente, e mal se pilhou livre, raspou-se muito tezinha sem olhar para trás. Em seguida, Narizinho foi trazida à presença do rei. Come bananas. Senhorita, disse ele, embora seja um crime entrar no seu reino sem licença, ouvirei de bom grado as suas explicações.
Sou um rei magnânimo, mais antigo de premiar do que de castigar. Diga-me, quais são as suas impressões sobre a minha corte? A menina correu os olhos em redor e viu macacos e macacas, cada qual mais peludo e feio, mas era esperta. Compreendeu que se dissesse a verdade, teria de pagar caro, ou melhor, seria fingir-se encantada e só dizer coisas agradáveis aos ouvidos daquela horrenda bicharada e respondeu: Estou maravilhada, majestade, com a magnificência desta corte. Conheço muitas, tenho viajado muitos reis, como o rei de ouros, o rei de copas, o rei de espadas e outros, mas nunca vi soberano mais bonito e nobre que Vossa Majestade. Nunca vi damas da corte mais formosas que as presentes. Tão entusiasmada estou com o vosso reino que nele ficaria morando a vida inteira, se vossa majestade o permitisse e vovó concordasse. Simão lambeu-se de gosto. Apesar de acostumado a só ouvir elogios, nunca tinha saboreado gabos como aqueles. Achou-os ainda mais gostosos do que a melhor banana ouro. Solte-na, incontinente, ordenou ele, e deem a essa encantadora visitante a árvore mais alta para morar e o mais gentil macaco para esposo. Ficará residindo aqui como é o seu ardente desejo. Mandarei emissários contar o caso à sua vovó, que certamente vai ficar radiante quando souber da honra insigne que o Rei Sol acaba de conceder à sua neta. Narizinho, que não esperava tanto, fez uma careta, mas conteve-se, resignada na esperança de que Peninha viesse salvá-la. Foi conduzida dali para o alto de sua árvore, enquanto os guardas traziam à presença do rei o visconde, sempre com a canastrinha às costas. E você, senhor viajante de cartola e canastra, qual a sua opinião? O pobre sábio arriou a canastra, sentou-se em cima e enxugou o suor da testa com as costas da mão. O que eu acho? Disse ele depois de tomar um fôlego. Acho que essa canastrinha é muito pesada para um velho doente como eu. Não me refiro a nenhuma canastra, seu Palerma. Que acha do meu reino? Berrou Simão, carregando os sombrolhos. Sempre atrapalhado e esmagado sob o peso da carga, o Visconde não havia podido prestar atenção a coisa nenhuma e, portanto, não podia achar coisa nenhuma. Vossa Majestade me perdoe, disse ele, mas ainda não vi nada de tão cansado que estou. Deixe-me primeiro tomar um fôlego e dormir um sono. Amanhã darei minha opinião mais sossegado. O rei não gostou nada de semelhante resposta, mas deixou-a passar. Mandou que dormissem o visconde e trouxeram o último prisioneiro. Os guardas trouxeram Pedrinho. O menino estava furioso com o que havia acontecido. Se tivesse ali o bodoque, que era botocadas que responderia às perguntas do macacão. Mas não tinha. Estava de mãos amarradas e, mesmo assim, resolveu dizer o que realmente pensava. Porque Pedrinho sempre fora um menino de caráter forte, dos que não mentem em caso nenhum. Assim que o rei lhes repetiu aquela pergunta, o menos que pôde dizer foi o seguinte: O que acha do seu reino?
Não acho coisa nenhuma, não é reino nenhum, não vejo rei nenhum, vejo um macacão como todos os outros, tá trepado num galho que ele supõe ser trono. As damas da corte? Macacas, simplesmente macacas, como todas as macacas do mundo, tudo macaco. Isso não passa de um grande macacau, como os que há em todas as florestas. Fora da minha presença, miserável caluniador! Berrou Simão no auge da cólera. Leva-no, guardas, amarrem-no a um tronco para ser devorado pelas formigas antropófagas. O pobre Pedrinho virou-se, arrastando dali como se fosse um cacho de bananas. Peninha não falha. Narizinho fora levada para o alto da árvore, onde tinha de morar toda a vida com o seu esposo macaco. Pedrinho fora amarrado ao tronco, onde ia ser comido pelas formigas. O Visconde fora dormindo num galho de pau. Era o único feliz. Teve lindos sonhos. Sonhou com um país sossegado, onde não havia nem emílias, nem canastras. Veio a noite. A macacada começou a cair num tal sono que dentro em pouco só se ouviam roncos naquele trecho da floresta. Da árvore onde estava, Narizinho pôde ver Pedrinho amarrado ao tronco. Depenhaça papaciência, quiquipê, pepeninhapa, não pão targarada. Gritou ela. Nem bem acabara e já ouviu um galo cantar ao longe. Cocoricó! É Pepelepe! Gritou de novo a menina e batendo palmas. E era mesmo. A pena de papagaio vinha flutuando em cima do burro em disparada. Peninha saltou em terra e correu a descer, narizinho da árvore. Os macacos que lá estavam de sentinelas não perceberam nada. Tamanho era o sono. Estou estranhando o sono dessa bicharada, disse a menina, pois no mais barulho que se faça, nenhum acorda. Pudera! Exclamou Peninha, pois tal dose de uma planta dormideira no poço onde eles bebem, que só amanhã lá pelo meio-dia poderão despertar. Que é de Pedrinho? Ali naquele tronco. Peninha correu a desamarrá-lo, depois foi acordar Visconde, que danou de ter de cortar a gostosa soneca para novamente pôr as costas à canastrinha. Agora é montar no burro e tomar no galote. Não ainda, disse Pedrinho, tenho contas a ajustar com o macacão rei. Foi em procura do Simão, que encontrou a roncar no meio de toda a corte, igualmente adormecida. Que fazer para vingar-me? Ah, já sei! Tomou uma tesoura que andava por ali, cortou-lhe as barbas e as pontas da cauda e meia orelha, dizendo: quando a macacada despertar amanhã, nenhum poderá reconhecer o grande rei Simão Banana, e todos correrão dali a pau. Este mono de uma figa. Em seguida, reuniu-se aos outros e pronto. Vamos, gritou Peninha para o burro. O animal saiu no galope e em menos de meia hora os levou para onde estavam os fabulistas. De longe, já os meninos ouviram sentados na mesma pedra, ferrados na mesma discussão. Vivam! Exclamou o senhor La Fontaine. Por onde andavam os meninos? Cansada das aventuras do dia e ansiosa por voltar para casa, Narizinho desfiou atropeladamente, sem apear-se do burro,
as principais peripécias do passeio. Quando estivermos juntos outra vez, contarei tudo mais direitinho. Agora não posso. Adeus, senhor La Fontaine. Adeus, senhor Ésopo. Até um dia. Para onde vão com tanta pressa? Jantar, gritou Pedrinho. Senhor de La Fontaine, disse Emília, fique sabendo que gostamos muito de sua pessoa. Apareça lá no sítio para tomar um cafezinho coado na hora. O senhor também, senhor esposo. Mas vá de paletó e calça, senão tia Anastácia se assusta. Não façam cerimônias. Dona Benta não se importa, ela é muito boa. Os fabulistas prometeram aparecer. Au revoir! Gritou de longe a menina. Au revoir! Repetiu o senhor La Fontaine com aceno de mão e ficou por um tempo a segui-los com os olhos. Quando o burro desapareceu numa nuvem de pó, lá bem longe, o fabulista suspirou. Felicidade! Teu nome é Juventude. Em seguida voltou a sentar-se na pedra, à beira do ribeirão, e retomou a conversa com Esopo, no ponto em que os meninos a haviam interrompido. Fim. Olá, olá, amigos ouvintes. Você acabou de ouvir o livro A Pena de Papagaio, do Dr. Monteiro Lobato. Agradeço por estar comigo nessa aventura. A audiobook Além da Imaginação de Ada Macedo agradece sua companhia e até a próxima aventura literária.